Fala pessoal, estou gravando esse vídeo para você que está desenvolvendo produto, para você que está desenvolvendo SaaS e por conta de ferramentas como Cloud Code, etc., você consegue fazer isso, porém você não consegue ter uma experiência. Na verdade, a experiência não seria a palavra correta, seria design, seria o visual bacana, claramente foi feito por IA, não é bonito, você não gosta assim de usar a ferramenta. E ele não é escalável no sentido de você crescer o produto, criar mais telas, sempre ter uma inconsistência. Então, eu vou passar por alguns fundamentos aqui que você, ao final desse vídeo, você consiga implementar e fazer um redesign bacana no seu produto e transformar ele em algo de fato escalável. Porque se você é founder e você está criando isso sem conhecimento de design de produtos, e sem conhecimento de desenvolvimento, você passa por alguns fundamentos que você não tinha conhecimento porque não era da sua área. E por conta de Cloud Code e essas outras ferramentas, você tá entrando agora. Então, só para contexto, quem sou eu? Eu tenho um estúdio de desenvolvimento de produtos que se chama Just Build. Eu sou Product Designer. A gente trabalhou para algumas empresas a nível global, como o maior como o maior marketplace de música NFT, editor de vídeo, software B2B de code e-mail, Web3, cripto, vários produtos a nível global. A gente tem duas ofertas, que é um MVP, um preço fixo para a gente desenvolver um produto do zero em um mês. E a gente tem a parte de interação, que você paga uma fee mensal para a gente entrar dentro do seu produto, desenvolver novas funções. A gente tem uma oferta específica aqui que é para redesign de produtos vibe coding. Se é seu caso, se você tem interesse, eu coloquei o link na bio, você consegue mandar mensagem para a gente. Mas voltando aqui para o vídeo, eu vou passar por cinco pilares para você ter noção do que e como você ajustar tudo isso. Então, partindo para a parte de inspiração, que eu acho que é a maior vertical e a maior alavancagem que você tem. Então, hoje em dia você consegue basicamente construir algo sem você ter conhecimento de código. Isso é fato. Sendo que, com o passar do tempo, talvez outras coisas que a gente não consegue ainda fazer, vai chegar no ponto onde tudo vai ser. Vai dar para fazer com IA, com Cloud Code, essas paradas aí. E a única parte que não é substituível é a parte justamente do ser humano. O que seria a parte do ser humano? Seria a parte de direção. Então, a única parte que é impossível de você substituir é a parte de direção. Tudo bem que você consegue usar a IA para ser dar suporte para você na direção criativa. Mas eu acho que isso aqui é a parte que, tipo assim, você tem que 100% focar nisso aqui, porque a parte de direção é totalmente o foco, assim, sabe? Tipo, é a maior alavancagem que você tem. Então, inspiração, você pode usar. Deixa eu mostrar aqui um software que eu uso, que é o Resurf. E aqui eu tenho algumas inspirações. Eu uso ele, eu vou dar alguns exemplos aqui de diretórios de inspiração, então você pode pausar o vídeo e olhar aí, tem tipo Great Stuff, isso aqui, Recent Design. E aí o que eu quero que você faça é que você entre em software, em sites como esse, e você de fato passe um tempo olhando e desenvolvendo o gosto de você entender o que é bom. Você pode partir do ponto de produtos que você já usa e que você acha bacana, você gosta de usar aquilo e você sabe de fato o que é experiência, uma experiência boa, um visual bom. Então você tem que começar a desenvolver um gosto, um senso visual para você conseguir aplicar. Porque se você não tem a direção, você sequer sabe o que é, não tem como você traduzir isso para que aquilo seja refletido no seu produto, certo? Então, a principal parte é você gastar um tempo, tipo assim, acho que a maior parte do tempo coletando referências, tá? Que tem App Expo, tem vários aqui. Eu vou passar aqui bem rápido, se você quiser parar em algum, você dá pausa no vídeo e olha. E eu quero que você passe, sei lá, uns 10, 15 minutos em cada procurando e não só veja produtos que são que são meio que concorrentes, né? Não veja só produtos que são da sua vertical. Veja produtos que são totalmente diferentes, procure inspirações, tire print, coloca no board do Figma e outra coisa, comente por que você gostou daquilo e a partir daí a gente vai começar a criar uma direção criativa e você vai entender qual que é o caminho que aquilo tudo juntando ele está indo. Então eu uso esse app aqui, Resurf, porque eu acho bem bacana. Então eu tenho aqui, por exemplo, algumas landing pages que eu acho legal e
essa primeira parte é basicamente você coletar inspiração e você saber o que é que funciona e o que não funciona. A partir daí, a gente vai começar para a parte de fato de mão na massa. Então a gente vai para um design system. Coloquei aqui só um exemplo para dar suporte do que é um design system. Basicamente, um design system é um conjunto de vários componentes. De vários componentes de código, de cores, de botões, etc. Sendo que um design system ele é composto por component tokens. O que seriam component tokens? Quando você vai criar um botão, você coloca lá, ele é a cor branca, ele é F, 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 F e tal. Ou você pode colocar ele como um componente que seria branco. Ele é um token branco. E aí quando você precisa trocar, se porventura você quiser trocar amanhã para preto, você só muda aquilo para preto. Você só muda uma vez e ele vai aplicar em tudo que está sendo usado aquele token branco, certo? A maneira errada de fazer isso seria cada componente tá F, 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 e se você trocar para preto em um, só vai trocar em um, né? Porque ele não é algo, não é uma variável, entendeu? E aí, você vai criar esses component tokens para criar um design system. Eu vou mostrar aqui alguns exemplos de como você pode criar um design system usando IA. Então, eu pedi aqui o meu Cloud Code para ele criar um CRM. Quer dizer, pedir que ele faça um CRM simples. E aí eu vou, tipo assim, ficar suscetível ao que ele conseguir gerar aqui. Com servidor, banco de dados, mais robusto. Não vou pedir nem com robusto, não. E aí, eu não sei o que ele vai gerar. Mas eu vou entrar aqui no meu Resurf e vou ver se eu tenho alguma inspiração relacionada a CRM. Eu gosto desse aqui, Iron Claw. Eu gosto desse aqui. Vamos botar aqui Iron Claw. Eu gosto do Atio também. Obviamente, quando eu vou fazer algo assim que eu quero que seja de fato assim bem feito, tem um trabalho assim muito mais minucioso. Mas o intuito desse vídeo é que você, mesmo que tipo assim, tenha conhecimento zero, você consiga fazer algo bacana. Então eu vou chegar aqui e vou tirar print dessa tela. Vou usar isso aqui, Capture Entire Page. Vou capturar aqui. E a ferramenta que eu vou usar para dar suporte a mim vai ser o Cloud Design. Então eu vou usar o Cloud Design não para gerar a interface em si. Eu vou usar o Cloud Design para gerar um design system. Por quê? O que eu quero passar assim no geral de tudo é que o que mais importa em tudo isso é justamente a parte de estrutura, né? Então, a fundação é a parte que mais importa de tudo. Eu vou colocar aqui, vou pegar o link dos dois. Eu vou falar assim. Eu quero que você me ajude a gerar um design system. Nesse design system vai ser principalmente para eu aplicar ele dentro do meu SaaS que eu estou construindo de CRM. Eu quero que você coloque nesse design system todos os design tokens para eu aplicar. Então eu gosto desse estilo assim mais minimalista, mais redondo, mais B2B, mais empresarial, tons assim mais grayscale, ou seja, mais preto, mais branco, bem minimalista. Eu coloquei como referência dois produtos, que é o Atio e o Dent, que é o OpenClaw CRM, que são designs que eu acho bem interessantes. Basicamente, o que eu quero que você retorne é um design system que mostre tanto componentes que eu consiga reutilizar, componentes simples como botões, etc., e componentes específicos da área de CRM e os design tokens como a questão de bordas, de cores, de fontes, tamanhos, espaçamentos, etc. Então, eu vou pedir aqui para o Cloud Design ele gerar um design system. Deixa eu até fechar isso aqui. Fechar isso aqui. E aí, enquanto ele gera aqui, eu vou até ver o que o Ghost fez. Quais funcionalidades você quer? Pipeline negócios, buscar exportar com cadastro de contato. Vou querer só contato, pipeline negócios,
Tarefas, buscar, exportar, submit. Submit. Pronto, vamos ver o que, que ele vai fazer. E aí, voltando para o nosso board aqui, a gente fez a etapa de inspiração, a gente fez a etapa de design system, que no caso aqui está sendo feita pelo Cloud Design, e a gente fez a parte também de component token, que está incluso também na parte do Cloud Design. Então ele vai retornar vários componentes, como botões, etc., componentes específicos de um CRM, como um card de contato, e component tokens, que seria a infraestrutura para que cria os componentes em específico, né? Depois disso, a gente tem a parte de ajustes e construir. Deixa eu ver o que ele vai. Então, ele tá purge, scale, back, eu vou querer um blue, typescape, guest, gosto do guest, soft, rounded, gosto de rounded, which component matter, the most, acho que data grid, filters, sidebar, metrics, filters, contact, company record cards, Kanban pipeline, unscrollable living style, how do you like to deliver, decide for me, unscrollable, show me all the tokens and the components, anything else, no. Não vou me alongar tanto, tem que deixar o Cloud colocar aqui. Construa e run the dev. Quero que ele construa bem simples e dê o start no servidor de dev para a gente visualizar o que ele fez. E a parte de ajustes aqui seria justamente, você pode entrar lá no Cloud Code e ficar conversando com ele, falando, gostei disso. Mas eu vou dar duas ferramentas aqui que eu acho bem interessante para você usar. A primeira é o Frontbook. Eu falei errado, é o Storybook. Então, o primeiro exemplo aqui que eu vou dar é o Storybook. O Storybook nada mais é do que um produto onde ele cria meio que um playground, ou seja, você está lá localhost, barra, e aí vai ter um Storybook. No Storybook ele vai categorizar todos os botões, todos os componentes. Então, um token pode ser, por exemplo, um botão, sendo que um componente específico ele pode ser um conjunto de vários botões, de fontes, etc. Então, uma coisa é um componente, por exemplo, um card, que dentro dele está incluso várias outras coisas, como botão, e aí ele faz essa categorização. Você consegue ver componentes que eles são já todos construídos, você consegue ver componentes separados, como botão. Aqui ele construiu, bem simples. Lead, deixa eu adicionar aqui mais um novo negócio. Just build, valor 1000, contato, sem contato, estágio, lead. Vou adicionar, salvar. Beleza, tipo assim, bem simples, não tem nada de errado, mas isso aqui, como eu falei, claramente isso aqui foi feito por IA. Então vou colocar aqui Pedro, just build, e-mail pedro.com, colocar qualquer coisa aqui. Então a gente colocou aqui, vou até colocar o contato, Pedro just build, salvar. Legal, simples, funcional. Mas, tipo assim, não passa nenhum... Você não tem vontade, assim, meu Deus, que, tipo assim, tem que ser uma experiência, de fato, num produto para você usar, que coisa bacana. Não é. E aí ele tá aqui gerando ainda. Voltando para o que eu tava falando do Storybook. O Storybook nada mais é do que esse lugar onde você consegue visualizar seus componentes em um ambiente lá, que é tipo um playground. E você consegue visualizar ele, por que isso importa? Porque é muito difícil você ver todos os componentes de uma forma assim mais macro, como se fosse um olho de águia por cima, né? Com isso você consegue, você vê seus componentes todos de uma forma macro, porque no fim do dia, tudo que você usa no seu produto para você fazer, nada mais é do que componentes. Então você reutiliza tudo. E quando você, por exemplo, cria um card, muitas vezes, se você nunca fez esse trabalho, talvez a sua IA esteja fazendo o mesmo card, ou seja, ela está fazendo vários componentes. Mas isso é completamente errado. O correto seria ter um componente. Se você está reutilizando, se está fazendo o mesmo componente, não tem motivo de você fazer ele do zero. Você deveria estar reutilizando. Então, com o Storybook, você consegue ter essa visão de cima e você vê todos os componentes de uma forma mais macro. Outra ferramenta que eu gosto bastante, que inclusive é meio que uma ferramenta do Cursor, mas eu não gosto de usar muito ele, eu prefiro usar no terminal ou no Conductor,
que é o Agentation. Ele é basicamente um que você consegue dar como se fosse marcar o componente específico que você quer conversar. Você coloca lá e você fica lá, tem um comentário, aí você comenta esse, aí depois você copia e você dá pro seu agente e o seu agente já vai saber exatamente do que você está falando. Aí o que você pode fazer? Você pode juntar o Storybook com o Agendation de uma forma que você pede para o Cloud Code colocar ele dentro da página lá, do barra Storybook, e você consegue agora ver todos os componentes e conversar com ele. Esse componente aqui eu não gostei, vou mudar esse. E aí quando você muda no Agendation, no Storybook, você está mudando ele globalmente. Então você tem um controle minucioso. Porque se os seus componentes forem bons, o seu software em si vai ser bom. Porque a sua interface é um conjunto de componentes. Então, se você conseguir parar um tempo e fazer um trabalho minucioso nos componentes, o subproduto, que é a sua UI, consequentemente vai ficar boa, né? Então, ele fez aqui um exemplo de CRM, aqui o Cloud Design. Está carregando, Semantic. Ele está fazendo ainda. Então, o Storybook é uma coisa que eu recomendo demais você fazer, você usar. O Agendation também. E uma dica bônus que eu vou dar aqui, enquanto o Cloud termina aqui, eu tenho aqui um salvo só de componentes aqui, ó. Eu sou um grande fã de que se você é um time pequeno, você não tem um time de produto, você não tem um time de design para fazer componente, eu não iria tanto em componente personalizado. Não iria lá em, eu quero deixar totalmente personalizado, fazendo Figma para depois passar para o Cloud. Eu encorajo muito você a usar uma biblioteca de componente. Vou dar um exemplo aqui de uma, Align UI. Então, eu recomendo muito você usar uma biblioteca de componente pronta, porque mesmo que você tenha um time, vamos supor, eu já trabalhei num projeto onde era eu de designer e tinha, sei lá, 5, 6 desenvolvedores. E uma das coisas que eu propus depois de um tempo foi fazer um redesign do produto, sendo que usando como base uma biblioteca de componente que já existia. Por que isso é bom? Porque quando você baixa, entre aspas, você clona todos esses componentes para dentro do seu repositório e você tem eles, você também tem eles dentro do Figma, nesse caso desse produto específico, eles têm dentro do Figma, que você consegue pagar. O Figma é pago e os componentes não são gratuitos. Mas se você tá, tipo assim, vibe code e você já não entende design, você não precisa nem do Figma. Mas, voltando aqui, você faz copia o repositório e você tem todos os componentes já perfeitamente já prontinhos para você usar. E aí você coloca uma regra lá no Cloud. Normalmente eu chego e coloco para falar e falo assim, Cloud, cria uma regra global para esse projeto onde você sempre use a Align UI. Sempre que eu pedir para você construir algo, use os componentes que já existem dentro do Align UI. Caso seja o cenário onde o componente não existe dentro do Align UI, você tem permissão de criar um componente novo, porém usando como base os componentes que já existem do Align UI, mantendo a consistência. Entendeu? Então, dessa forma, você tem, tipo assim, tem uma velocidade de construção de produto muito mais rápida. Você consegue, de fato, se esforçar mais na parte de experiência, mais na parte que importa, que é de marketing, falar com o usuário e tal, sem precisar ficar pensando muito em produtos, já tem algo pronto, gratuito, você pode usar e acabou. Não é só tão bom para você como founder que está construindo com uma ou duas pessoas, como nesse exemplo que eu falei, que eu era um designer com 4 ou 5 desenvolvedores. Por quê? Quando você tem o Figma e você tem isso aqui, os dois conversam. O designer está falando a mesma língua do desenvolvedor. Da mesma forma que o desenvolvedor ele já tem lá perfeitamente gray, barra traço 50, eu também tenho no Figma. Então a gente está falando a mesma língua, os dois estão falando português. O cara tá do desenvolvedor, se ele quiser simplesmente copiar o link do Figma, usar um MCP lá do Figma e mandar para o Cloud vai entender também porque tudo que ele tem tá na mesma nomenclatura que tá lá no Figma. O nome eu falo, tipo, o nome da layer do Figma
tá o mesmo nome da lei em código, entendeu? Então, isso aqui aumenta muito a velocidade de você conseguir construir de fato coisas. Porque, tipo, se você é pequeno, não importa tanto algo tão personalizado e tal. Você pode, eventualmente, você sempre tem liberdade de, se você quiser fazer um redesign hoje, fazer um redesign no próximo mês, você pode ficar fazendo redesign sempre. Então, no momento que você quiser, você pode fazer um redesign. Então, você não precisa ficar fissurado em coisa assim, tipo, tão personalizada. Então, eu recomendo muito você usar o Align UI. Eu gosto muito também do... Deixa eu antes ver se o Design System está pronto aqui, ó. Então, o Design System está pronto aqui. Ele fez aqui dance e tal. Gostei disso aqui. Tá bem bacana. Então eu vou dar aqui share. Vou chegar your workspace, only you. Copy link. Aqui, vou chegar aqui no CLI e tal. Pá, colar aqui. Ele não deu. Please use this design system that I'm sharing with you and do a complete redesign on your current UI. Also add all the components to the component folder alongside with the design tokens. We want consistency across your design token, design system and UI. Beleza, então eu falei aqui, por favor, use o nosso design, o design system que eu compartilhei para você, para fazer um redesign completo na nossa UI atual. Eu quero que você adicione todos os componentes, de fato, tipo assim, no folder. E os design tokens eu quero que você use também. Eu quero que você dê nome à nomenclatura lá. Deixa eu até fechar isso aqui. E eu tô falando que o meu foco aqui, por que eu tô fazendo isso? Eu quero que eu quero ter consistência entre os design tokens, entre os design system e a UI, que é um subproduto do design. Então, a gente não consegue fechar, volta para a código de ferramenta, a única autenticação. Fetch. Consigo, vamos lá. Esportes, não. Deixa eu salvar isso aqui como HTML. Ele deveria ler isso aqui. Deixa eu tentar mais uma vez. E aí, basicamente aqui, ele construiu, ele deu exemplo do... Isso aqui foi as perguntas que eu falei pra ele, né? De questão de denso, gist e tal. Deixa eu ver se ele conseguiu ler. Essas aqui foram as perguntas que eu respondi pra ele. Ele gerou todos os componentes tokens aqui, que foi as cores. Essa magia não foi então vou chegar aqui, vou só fazer download dele. Vou chegar aqui, fazer o download. E vou só colar esse HTML aqui. Pronto. E aí ele vai ter acesso. Então, aqui ele criou as cores, os design tokens das cores, os design tokens das cores primárias, as cores de highlight, cores de semântica, sucesso, informação, aviso e perigo, exemplos das fontes aqui, né? Espaçamento, o radio, elevation com a shadow aqui, exemplos de botão, secundário, ghost, delete, até exemplo de estado de carregamento, os fields, os badges aqui, as tagzinhas, aqui tem o checkbox, radio, tem o que mais aqui? Overview, activity, tem tabs, esse aqui tá bem legal esse componente, menu, tooltip,
E aqui a gente tem uma tabela. Aqui a gente tem esse card contact. Deals. Não tá tão legal isso aqui. Está minimalista demais, mas tudo bem. Boa, paleta saindo, brand é 33, vou pegar a tipografia, beleza. Então quanto do Cloud trabalha, eu vou mostrar o segundo biblioteca que eu gosto bastante, que é essa aqui, que é BUI. Eles também são gratuitos, se eu não me engano, alguns planos que são Pro. Premium Motion for Model. Esse aqui, se eu não me engano, é o Motion que ele é pago. Mas se você vir aqui e entrar em componentes, e entrar, por exemplo, sei lá, em Select, você tem o Select, ele está perfeitamente... não só o design, mas a experiência do Motion. Ele já está, tipo, você simplesmente só precisa usar. Então você dá code aqui, você copia o código aqui e só usa, tá? Então, tipo, tem todo tipo de componente aqui. Input, switch, tab, select, checkbox, radio, bottom, shader layout, todos os componentes que você basicamente consegue usar. Deixa eu ver o que o Cloud está fazendo aqui. E aí, como eu falei, não tem motivo de você simplesmente, principalmente você tá no início, querer fazer algo personalizado onde você consegue usar esse tipo de ferramenta que, tipo assim, é absurdo de boa e você vai ficar acima de 99% da média dos produtos que, tipo assim, estão na mesma categoria. Simplesmente, tipo, é um negócio assim que agrega muito valor. Conseguir extrair o design que tem uma abordagem para garantir a consistência que você pediu. Design tokens, CSM, sendo como PO, agora concluído, começando pela fonte de verdade, CRM. Se eu entrar aqui no CRM, ele vai terminar. Cadê? Quando ele voltar aqui, quando ele terminar de trabalhar aqui, eu volto. Fala pessoal, voltando aqui. Então, como vocês estão vendo aqui, esse aqui é o exemplo de o que a gente fez, como é que estava. Então, a gente tem contatos, pipeline. Só um exemplo aqui, eu tirei um print porque vai mudar lá, né? Porque tá dando um refresh automático por conta do servidor. E só para ter como referência, esse aqui foi o resultado que a gente teve agora. Então, tem exemplo de pipeline, contatos. Eu com certeza mudaria aqui, principalmente esse texto aqui. Eu acho que está muito minimalista. Eu mudaria esse texto aqui que está meio que muito bold. Mas olha a diferença. Tipo assim, claramente tem uma diferença de algo que foi feito por IA e algo que teve um mínimo assim de direção, assim, de pensar em como fazer. E aqui está um exemplo também da. Ele chegou a adicionar mais coisa, o a IA. Tá aqui, então tem visão geral. Voltando aqui. E só para dar um breve resumo do meu modelo assim de pensar e workflow, seria na inspiração, no design system, geração de tokens, ajuste e você construir. Eu recomendo você baixar lá, no caso instalar o Storybook no seu projeto para você conseguir ter essa visão geral dos seus componentes e passar um tempo de fato, que não foi, a gente não tinha tempo nesse vídeo, mas passar um tempo de fato refinando o seu design system, seus componentes, redesenhando eles. Se você tem um mínimo assim de experiência com design, eu recomendo você usar esse app que chama Paper. Ele é como se fosse um Figma, sendo que ele consegue ter mais integração com o Cloud Code. Então, o Cloud Code tanto consegue fazer design lá, quanto ele consegue puxar mais informação quando vai trazer um design do Paper para cá, entendeu? E aí você consegue baixar a extensão do Paper, você clica aqui, no exemplo que se tiver essa extensão, e ele consegue copiar literal o mesmo componente, você cola no Paper, ele tá exato, o componente exato, parece que foi codado lá, tipo, simplesmente exato. Aí você muda, copia o link do paper e fala assim, mude o componente global, aí você vê ele aqui no Storybook bem certinho e tipo, fica uma delícia de você trabalhar, de você construir dessa forma. Não só o visual mudou, como o principal do produto mudou, que são os design tokens.
Isso aqui tava lá com o branco sendo FFF e o branco tava, tipo assim, tudo desconectado. Agora não, agora a gente tem lá um folder dentro do, se você abrir no IDE, no Cloud, no VS Code, num cursor, quer dizer, no VS Code, você vai ver que tem uma parte específica lá só mostrando os design tokens, que agora .white é FFF. Quando vai ser utilizado dentro de um componente, agora não vai ser FFF, vai ser .white. E quando você quiser mudar esse .white, você só muda no componente mãe lá e ele vai mudar em todos os componentes. Dessa forma você consegue trabalhar com muito mais consistência e de uma forma muito mais escalável. Se você gostou, coloca um comentário aí abaixo. Eu vou deixar também nos comentários o link do meu estúdio de desenvolvimento de produtos. Se você tem interesse, marca a reunião lá. E é isso. Valeu.